Continuando o assunto sobre o procedimento correto com as bênçãos, agora imagine se o indivíduo tem em sua mão um copo com água ou com qualquer outro líquido cuja bênção seja Sheakol. Ele começa a recitar a bênção, Baruch atah Hashem, Elokeinu melech haolam, com a intenção de recitar Sheakol. Contudo, no momento final, ele acaba dizendo Boré peri agefen, que criaste o fruto da vinha, a bênção que é recitada sobre o vinho, o suco de uva ou sobre a própria uva em si. Neste caso, o Rambam, o Maimônides, um dos principais legisladores do povo de Israel, considera que esta bênção é válida. Isso porque, no momento em que ele estava recitando a parte principal da bênção, que é o nome de Hashem e a sua realeza, o Atah Hashem Elokeinu melech haolam, ele tinha a intenção de recitar Sheakol nihya bidvaró, portanto, esta brahá é considerada válida. Os sefaradim são de acordo com a opinião do Rambam. Contudo, muitos legisladores discordam desta opinião e dizem que devido a brahá não ter sido finalizada da forma correta, ela não é considerada válida, a não ser que seja corrigida no tempo que se leva para dizer a frase Shalom Alecha Rabi. Os Ashkenazim seguem a opinião destes legisladores. O mesmo se aplica no caso da pessoa que tem diante de si, por exemplo, bolachas, cuja bênção é Boré Mine Mezonot. Mas, apesar de ter a intenção de recitar a bênção Mezonot, no momento em que ela está pronunciando o nome de Deus e a sua realeza, ela acaba finalizando com a bênção que se diz sobre o pão, Amotzi Lechem Min Haaretz. Neste caso, o Rambam, o Maimônides, considera que a brahá é válida pelo mesmo princípio anterior. Já muitos legisladores discordam do Rambam e só concordam que esta bênção será válida a partir do momento em que ela for corrigida no tempo em que se leva para dizer a frase Shalom Alecha Rabi. Os Ashkenazim seguem esta segunda opinião, já os Sefaradim seguem a opinião do Rambam. O mesmo se aplica também para a pessoa que tem diante de si frutos da terra, por exemplo, leguminosas. E ela tem a intenção de recitar a bênção correta, Boré peri ha'adamá, que criaste o fruto da terra, no momento em que ela diz o nome de Hashem e a sua realeza. Contudo, ela acaba recitando Boré peri ha'etz, que criaste o fruto da árvore. Neste caso, o Rambam considera que a brahá é válida. Já os outros legisladores não consideram que a brahá é válida, a não ser que ela seja corrigida no tempo que se leva para dizer Shalom Alecha Rabi. Os Sefaradim são de acordo com a opinião do Rambam, já os Ashkenazim são de acordo com a opinião destes outros legisladores. Nestes três exemplos que eu trouxe, as bênçãos são válidas, segundo a opinião do Rambam, pela razão de que a intenção da pessoa, no momento em que ela falava o nome de Deus e a sua realeza, era recitar a bênção correspondente. Ou seja, a pessoa sabia que deveria recitar Sheakol sobre o copo da água, mas, por equívoco, acabou recitando Boré Peri Agefen, em razão da sua intenção em recitar a bênção correspondente, ou seja, ela conhecia a bênção correspondente. Esta bênção é considerada válida no Tribunal Celestial, segundo a opinião do Rambam. Contudo, em caso de equívoco, sem que a pessoa saiba qual é a bênção correspondente de fato sobre aquele alimento, a bênção não é considerada válida, pois não existe a intenção real de se recitar a bênção válida para aquele alimento. Então, a bênção é um equívoco e uma bênção inválida no Tribunal Celestial. No caso que a pessoa recita Boré Peri Ha'adamá sobre uma fruta da árvore, sobre laranja, maçã, pera e etc. Esta bênção, ela é considerada válida porque a raiz do fruto da árvore é a árvore, que por sua vez está enraizada na terra, ou seja, a origem do fruto da árvore também é a terra. Portanto, é válido recitar sobre o fruto da árvore Boré Peri Ha'adamá, mesmo por engano, mesmo equivocadamente, pois a bênção correspondente é Boré Peri
haetz, que criaste o fruto da árvore. Contudo, pela razão que eu acabei de explicar para você, é possível recitar mesmo num equívoco a bênção Boré Peri Ha-Adamah sobre o fruto da árvore. Ela é considerada uma bênção válida. Contudo, caso a pessoa perceba o seu erro a tempo, ela pode corrigir a bênção no tempo que se leva para dizer a frase Shalom Alecha Rabbi. E a bênção ficaria desta maneira: Baruch atah Hashem, Elokeinu melech haolam, Boré Peri haetz, Boré Peri ha-adamah. Desta maneira, a pessoa estará corrigindo o seu equívoco. E este é o modo correto de se proceder. Porém, se ela errou e recitou sobre frutos da terra a bênção Boré Peri haetz sem a intenção correta, a brahá não é considerada válida. Antes de passar o prazo que leva para dizer a frase Shalom Alecha Rabbi, a pessoa pode corrigir o seu equívoco sem precisar iniciar a bênção novamente. Ao recitar qualquer brahá, a pessoa deve introduzir imediatamente o alimento na sua boca sem nenhuma interrupção. Ou no caso de se pronunciar uma brahá para uma mitzvah, como no caso de uma brahá para estudar a Torá, a bênção que nós recitamos para o estudo da Torá. A ação do estudo da Torá deve ser feita imediatamente após recitar a bênção sobre o estudo da Torá. Imediatamente significa no tempo que se leva para dizer a frase Shalom Alecha Rabbi. Se um indivíduo interrompe entre a brahá e a ingestão de um alimento, ou entre a brahá e uma mitzvah, falando uma ou mais palavras que não tenham conexão com aquele ato, desviando a sua atenção e, consequentemente, desviando a sua intenção religiosa com aquele ato, ele deverá recitar a brahá novamente, em razão de que a bênção que ele recitou tornou-se inválida por causa do desvio da sua atenção. Contudo, caso a interrupção entre a brahá e a ingestão do alimento, ou entre a brahá e a mitzvah, seja em razão do próprio ato, por exemplo, a pessoa precisa de ajuda para cumprir a mitzvah e pede para que seu companheiro a ajude, interrompendo entre a brahá e a própria mitzvah. Neste caso, a brahá é válida, porque a interrupção foi com o propósito de cumprir a própria mitzvah. Ou no caso da pessoa que está sentada à mesa com companheiros, com amigos ou familiares, e ela recita a brahá sobre o alimento, mas ela logo percebe que precisará do sal que está do outro lado da mesa. Então ela pede para o seu companheiro passar o sal para ela e só depois ela vai ingerir o alimento com o sal. Neste caso, a brahá continua sendo válida, pois a interrupção que foi feita entre a brahá e a ingestão do alimento, ou entre a brahá e a mitzvah, como no exemplo anterior, foram com o propósito de realizar o próprio ato em si. Ou seja, moral da história, é preciso que haja uma conexão entre aquilo que você está pensando, sentindo, falando e realizando. Portanto, caso você não esteja conectando a brahá com o ato desta brahá, ela se torna uma brahá inválida. Outro exemplo de interrupção entre a brahá e a ingestão do alimento é quando o alimento é muito quente ou muito frio. Neste caso, a pessoa não consegue ingerir o alimento imediatamente após recitar a bênção. Portanto, ocorre naturalmente uma interrupção. Ela acabará desviando a sua atenção, acabará conversando entre a brahá e a ingestão do alimento, ou seja, um total desvio da sua atenção para o ato sobre o qual ela acabou de fazer a brahá. Neste caso, a pessoa deve esperar esfriar um pouco do alimento ou esquentá-lo no caso dele estar muito frio, para então recitar a brahá sobre o alimento na temperatura correspondente adequada para que ele seja ingerido imediatamente, pelo menos no tempo que se leva para dizer Shalom Alecha Rabbi. Vejamos agora o caso da pessoa que deseja ingerir uma fruta sem a sua casca, como é o caso das laranjas, por exemplo. A pessoa deve primeiramente retirar a sua casca e recitar a bênção sobre a fruta inteira. Posteriormente, ela pode cortar a fruta e comê-la da forma como preferir. No caso de frutas secas ou sementes, como por exemplo pistaches, nozes, avelãs, amêndoas, sementes de abóbora
e girassol devem ser descascadas antes do pronunciamento da Brahá. No caso de chocolates e balas, devem ser desembaladas antes de recitarmos a Brahá. Em caso de líquidos, nós devemos verter o líquido no copo ou na xícara antes de pronunciarmos a Brahá.